Carioba Análise Política vai conversar hoje com o deputado Matheus Coimbra, do PSL aqui de São Paulo. O deputado já esteve aqui em Americana mais de 10 vezes, né, deputado? Acho que provavelmente isso, né? A gente tem uma caminhada há muito sobre a Americana, né? Com grandes parceiros, grandes amigos, e é um prazer estar aqui novamente. Certo. Deputado, o senhor teve 46 votos na cidade de Americana, 32 em Santa Bárbara do Oeste. Lá em Santos, que é a sua base eleitoral, foram 6 mil votos. O que traz o senhor para esta região? A eleição de 18, na verdade, ela foi uma eleição atípica. A minha pretensão, quando me lancei a deputado estadual, neguei o fundo partidário, fiz uma campanha extremamente de baixo custo, na verdade era ajudar a chapa. Sendo bem sincero, bem honesto, a gente sabia da dificuldade de uma eleição para deputado, uma inserção de um novo nome, não político, então com isso a gente sabia das dificuldades. Graças a Deus, em um trabalho de bastante amigos, a gente tinha uma rede forte, foi onde alcançou esses votos. Eu não vim para a Americana, não vim para a região 19 na época da campanha. Então, por essa inserção, por nossos posicionamentos, por nossos valores, conseguimos alcançar essas pessoas. Fato que muda agora para a eleição, tanto de 20 como para a eleição de 2022. Uma das características do meu mandato é rodar o Estado, é ver em loco as necessidades, e com isso, inevitavelmente, a gente acaba encontrando amigos, acaba encontrando parceiros. E aqui em Americana a gente tem um trabalho fantástico com os tiros de guerra, na luta pela escola cívico-militar e inúmeros outros. O senhor faz uma defesa muito enfática do programa de escola cívico-militar. O governo do estado de São Paulo faz uma defesa da ampliação da escola de tempo integral. O senhor acredita que é viável a implementação da escola cívico-militar para toda a rede estadual aqui em São Paulo? E como que o projeto está nesse momento, em andamento? Eu acredito que toda a rede estadual não necessita. Eu acho que a gente ter polos de escola cívico-militar, um por município, um por região, aí sim você consegue abranger toda a demanda. O Estado não aderiu no ano de 2019, mas graças a uma lei minha que já virou lei, um projeto que já virou lei, autorizativo das escolas cívico-militares, o Estado aderiu no ano de 2020. As escolas de período integral do Estado, elas são extremamente importantes e elas não anulam a escola cívico-militar, muito pelo contrário, elas corroboram, elas ajudam no tema. Estamos, inclusive, inaugurando uma escola cívico-militar no Guarujá, que é uma escola de tempo integral. Então, isso mostra como casa e, além do mais casar, auxiliam. Hoje estamos implementando em 9 municípios dentro do estado: Santos, São Vicente, Guarujá, Pirassununga, Bauru, Sorocaba, Taquaritinga, Barrinha e me fugiu algum aqui, e Taubaté. Taubaté, inclusive, já implementado, alguns em processo de implementação, e outras iniciando ainda esse processo, e o desejo que temos de trazer aqui para a região 19, desejo particular que eu tenho, trazer aqui para a Americana. A Prefeitura de Americana não sinalizou ainda a adesão ao programa? Ainda não. A abertura de adesão ao programa se dá ao final do ano, quando o Ministério da Educação manda um comunicado para os estados e para os municípios, e eu tenho a esperança que o Executivo ele tenha essa sensibilidade, veja que é uma demanda de milhares de pais e de mães, veja que é uma demanda que não vai modificar a rede toda, mas sim uma escola, e isso faz parte da democracia, entender que se tem a demanda, tem que sim ter essa escola. Eu conto com a sensibilidade do Executivo para solicitar essa vaga na gestão compartilhada no final do ano. Uma crítica que faz ao programa de escola cívico-militar é o fato de alguns temas que fazem parte do dia a dia da sociedade, temas sociais e culturais como racismo, transfobia, homofobia, eles seriam censurados dentro da escola cívico-militar. Isso de fato acontece? E se acontece, a escola militar ela está preparada para formar um cidadão crítico, que tenha um raciocínio crítico a respeito dessas questões colocadas na sociedade? De forma alguma isso é cerceado, Isso faz prática, na verdade, de uma formatação geral. Você não tem aula contra o racismo, você não tem aula referente a isso. Isso é uma formatação geral, da sociedade, formatação geral dentro da escola, onde isso é mostrado, é trabalhado, para isso não ser replicado e cada vez mais inibirmos esse tipo de preconceito. E a escola cívico-militar não muda disso dentro de uma frente de uma escola normal, mas ao mesmo tempo ela tem uma linha mais forte dentro dos conteúdos, sim, que são obrigatórios dentro da escola, que é o português, é a matemática, ciências, Esse é o foco da escola cívico-militar, trazendo disciplina para que o aluno tenha disciplina em sala de aula e consiga absorver o conteúdo na sua plenitude. Hoje a gente tem um dado da Secretaria Estadual de Educação que a gente perde em torno de 1/3, em torno de 25%, 1/4 a 1/3, do nosso período letivo com indisciplina dentro da sala de aula. Isso, se você somar todos os feriados, todas as faltas de professores, a falta do próprio aluno, a gente joga fora praticamente meio ano letivo. Então a gente tem que inverter esse jogo. A gente tem que inverter que hoje o Brasil é o último no ranking do PISA.
E a escola cívico-militar ela dá demonstração na prática, onde ela é implementada, ela aumenta mais de 20% de nota no IDEB, ela diminui mais de 50% a evasão escolar, aumenta em mais 70% de alunos no ano, estudando no ano correto, porque tem sentimento de pertencimento. O aluno se sente feliz em fazer parte daquela escola e se sente pertencente a algo. E esse sentimento é o que muda, principalmente, a predisposição para a disciplina, que permite que o professor consiga dar uma melhor aula e o aluno absorver o conteúdo. Tenente Coimbra, deputado estadual, uma premissa é fiscalizar o governo do estado. Como que o senhor avalia a gestão de educação do governo Dória? Olha, a gestão do governo Dória ela é muito ruim, principalmente em N áreas de segurança pública. Eu acho que uma das únicas ressalvas que tem é a parte da educação. O secretário Rossielli é um secretário de extrema qualificação técnica, já foi secretário no Amazonas, já foi ministro da educação, né? E é um quadro extremamente técnico. E ele vem tratando de forma combativa a educação. Por que eu falo de combativa? Porque a gente viveu 2 anos praticamente sem aulas, né? Tanto o ano de 2020 quanto o ano de 2021, com as escolas fechadas. E ele lutando a todo momento, assim como o próprio Ministério da Educação, pela reabertura de aulas. Então, quando você vê uma POSP que entra com uma ação, já está tudo flexibilizando, já todos os profissionais e a POSP, a Associação dos Professores Estaduais, entra com uma ação, os professores não irem para a sala de aula, você vê o tamanho do abacaxi que é a educação a nível estado. Então, mesmo com essas todas as dificuldades, eu considero que é um fator positivo com as PEIs, agora com a implementação de algumas escolas estaduais na escola cívico-militar, para ser sincero, um dos poucos secretariados que se salvam, dos poucos quadros que se salvam dentro do governo do estado é a Secretaria de Educação. Agora falando do governo Bolsonaro. Bolsonaro já teve 3 trocas de ministro de educação. O senhor tem algumas bandeiras muito próximas ao governo Bolsonaro, de defesa nas suas redes sociais. Qual que é o legado que o governo Bolsonaro vai deixar para a educação? Legado positivo. Exatamente. Algumas trocas a gente entendeu o motivo de algumas trocas, né? Algumas trocas por motivos políticos, por pressões e não trocas técnicas. Hoje, o ministro Milton, que é um ministro extremamente qualificado, um ministro extremamente sereno, ele faz alguns posicionamentos que são enfrentamentos que temos que fazer há muito tempo. E a sociedade às vezes não está preparada ou acaba fechando os olhos para não fazer esse enfrentamento. Quando o ministro fala que a universidade é para poucos, o que ele quer dizer? E isso ele explica no decorrer da sua fala. Ele explica o que você já sabe, que todos já sabem, que tem inúmeros administradores, engenheiros, economistas, formados em marketing, que estão trabalhando em subempregos. E a gente não tem qualificação técnica, né? Às vezes de um engenheiro, na verdade um especialista técnico, né? Alguém que faça uma parte de informática especializada, dentro da gestão um técnico de solda, a gente não tem essa falta de mão de obra de mercado de trabalho, ela está gritante. Enquanto os governos anteriores, por conta de marketing, por conta de mídia, focaram só no ensino superior. Lógico que o ensino superior é proveitoso? É proveitoso, mas a gente tem um retrato da sociedade, é só a gente pensar no nosso ciclo de amizades, nosso ciclo de pessoas conhecidas, o quanto tem pessoas que são qualificadas, são formadas, às vezes pós-graduadas e estão no subemprego. Então, é essa roda que tem que mudar. Quando ele fala que a universidade é para poucos, não quer dizer que ele vai criar uma segregação dentro da universidade, mas não, que ele vai colocar ensino técnico. Inclusive o novo programa do governo federal, ele prevê isso, ensino técnico nas escolas, criando já uma capacidade de formatação e preparando para o mercado de trabalho. Para finalizar, deputado, aqui na cidade americana, na eleição de 2018, Bolsonaro atingiu no segundo turno quase 80% dos votos válidos. Agora, para o ano que vem, sua projeção, o senhor acha que o presidente Bolsonaro, sendo candidato, supera, aumenta essa quantidade de votos, diminui, mantém? Qual que é a sua análise sobre isso? É inevitável que qualquer político eleito, seja executivo, seja legislativo, ele vira uma vidraça. Né? E, infelizmente, a gente vê que hoje tem uma união de forças, né, indo contra o presidente, de narrativas, trazendo inclusive fake news, tentando aproximar ele de falas que não são, tentando desvirtuar falas, inclusive do seu próprio ministeriado, como eu dei o exemplo do caso do ministro Milton. E é inevitável que isso crie um desidrate. Né? Mas eu acredito sim que vamos ter um segundo turno complicado, mas eu acredito fielmente na vitória do presidente. Não podemos, eu falo de uma formatação pessoal, não podemos correr o risco de retroceder 15 anos, né? Porque de fato isso que vai acontecer caso o Bolsonaro perca. A gente vai ter uma aproximação do Brasil com países, né, ditatoriais, países para que já emprestamos dinheiro, a gente vai ter exatamente o que aconteceu no passado que nos levou, infelizmente, para o buraco, né? Só que a gente não vai ter os commodities do petróleo alavancando a gente.
Então, é um perigo que não podemos voltar a correr, por isso eu acredito fielmente na vitória do nosso presidente Bolsonaro no segundo turno. Certo. Obrigado, Tenente Coimbra. Você pode assistir essa entrevista pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook de Ucarioba.